E aí, pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um efeito glow. É similar ao efeito de iluminação, né? Ele dá um efeito de luz. Tô aqui com a minha imagem aberta. Hoje a gente vai fazer nesse sabre de luz aqui. Para começar, a gente vai duplicar a nossa camada, né? Eu vou dar um Ctrl J aqui, tá? E vou escolher a minha ferramenta de caneta e vou contornar todo o sabre de luz na parte branca. Vou dar um Alt aqui e aproximar a minha imagem. E vou selecionar os pontinhos em torno do sabre de luz da parte branca, para a gente ter um recorte bem apurado, tá? Vocês podem fazer, eu estou fazendo no sabre de luz, mas vocês podem fazer isso para qualquer tipo de objeto que também dá certo. Dá um efeito bem legal para a imagem de vocês, tá? Estou recortando aqui, contorno. Vou dando os pontinhos aqui na lateral. Fechei o ponto, seguro apertado Alt, puxa a barrinha do mouse para baixo, né? E ele afasta o zoom. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma seleção, então eu clico com o botão direito em cima do ponto, criar seleção. Eu vou definir que o raio de difusão é 0. Ele já selecionou toda a minha aresta que eu já contornei. E eu vou dar um Ctrl J para ele duplicar a camada somente na seleção. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um Ctrl G nessa camada. E essa camada aqui eu vou renomear para primeira. É a camada onde está o nosso sabre, né? Onde está a gente vai criar o efeito de luz agora. Como que a gente vai fazer isso? Vou dar um Ctrl J nela. Vou lá em filtro. Antes de filtro, eu vou definir que ela é um objeto inteligente. Então eu vou converter ele para objeto inteligente e vou mudar o modo de mesclagem para clarear. Agora eu vou definir filtro, desfoque gaussiano. E gradativamente eu vou aumentando. Eu vou começar com desfoque tamanho 4. Quase que imperceptível. Eu vou duplicar essa camada, Ctrl J. E vou aumentar o meu desfoque. Repito o processo, Ctrl J. Vou lá em desfoque gaussiano, clico duas vezes e aumento o meu desfoque. Vejam que ele já consegue, já em volta do contorno, né? Já dá um aspecto de brilho, de luz, né? Esse é o efeito glow. Vou fazer de novo, vou duplicar a camada, Ctrl J, vou lá em desfoque gaussiano e aumento o meu desfoque. E repito mais uma vez, Ctrl J, desfoque gaussiano e aumento o meu desfoque. Eu vou afastar aqui Alt para baixo. Vejam que o meu sabre de luz, né, ele está na cor branca, porém a capa aqui do Dart ele está um pouco azulada. O que seria interessante? Essa imagem ela ter a mesma cor. Como eu agrupei toda a minha imagem de luz, o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar uma nova camada, só que eu vou criar a cor que eu quiser. Então eu vou escolher uma cor azul. Vou lá em cor sólida e vou escolher uma cor mais azulada. Acho que esse azul está legal para a minha imagem. Eu vou definir que essa cor azul ela vai ser aplicada somente nesse grupo. Como que eu faço isso? Com o Alt selecionado, eu passo o mouse aqui, ó, beirando a linha e ele aponta para baixo. Eu quero definir que essa camada de cor sólida ela vai ser aplicada para todas as camadas dentro desse grupo. Assim que eu faço isso, ele já aplica a todo o glow, né, da imagem. Uma coisa interessante de se fazer nessa imagem é mesclar essa cor do fundo, essa cor da capa, deixar ele com um ambiente mais noturno, né, que está um pouco mais azulado. O que a gente pode fazer? Aplicar uma pesquisa de cores, tá? Aqui na pesquisa de cores, no arquivo de LUT, 3D LUT, né, eu gosto de escolher essa opção aqui, ó, Night from Day ou Moonlight. Moonlight que seria mais ou menos meia-noite, lua cheia, aquele clima mais noturno, né? Então veja, ó,
ele já completamente já deixa a minha imagem com um clima um pouco mais escuro de noite. Só que eu vou aplicar essa pesquisa de cor para baixo da minha camada onde está o sabre de luz, porque assim que eu apliquei na camada de cima, ele fica um pouco apagado também. Então eu vou arrastar para baixo, certo? Para que meu sabre de luz fique com mais cor, tá bom? O que a gente pode fazer agora? Vamos finalizar ela com Ctrl, Shift, Alt E. Mesclei todas as camadas, né? Ele vai criar uma camada única. Eu vou lá em Filtro, Filtro de Camera Raw. Agora aqui no Filtro de Camera Raw, eu gosto de ajustar a imagem para ficar um pouco mais nítido, aumentar um pouco mais talvez a nitidez, um pouco mais a luminosidade. Então eu sempre faço os ajustes finais aqui no Camera Raw antes de encerrar. Então aqui eu vou brincando um pouco mais com a imagem, vou aumentar um pouco o realce, ó. Ele dá um pouco mais de brilho, sombra talvez. A claridade também gosto de aumentar a claridade, que ele aumenta um pouco mais a textura da imagem. E aqui no desembaçar também ele aumenta um pouco mais o brilho. E é interessante você ver o antes e depois, ó, antes e depois, ó. A imagem já fica com um aspecto bem legal, viu, gente? Vou diminuir um pouco aqui a tonalidade de preto, aumentar um pouquinho o contraste. Lá. Nossa imagem já está finalizada. Vamos ver como é que ficou? Vou esconder as camadas aqui. Esse é o depois, antes e depois. Antes e depois. O legal desse glow é que você pode aplicar para qualquer tipo de imagem, né? Eu já vi vários objetos com esse efeito de brilho, né? E dá um efeito bem bacana que você pode aplicar na sua imagem. No nosso caso aqui, a nossa capa aqui do Dart, ele já estava em azul, mas se você não tivesse em azul, você poderia também aplicar um brilho aqui na capa para que ele também ficasse da mesma cor, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um tutorial aqui do canal. Acompanhem, se inscrevam aqui no canal. Toda semana vídeos novos com grandes dicas para vocês. Obrigado, pessoal. Até mais.